Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te dê a bênção e a vitória. Nós estamos aqui no YouTube. Mais um vídeo para você que nos ajuda. São 7.500 e poucos seguidores aqui, inscritos aqui no nosso canal. Eu quero estar te agradecendo, tá? E você viu esse tema aí? Quando devemos orar? Quando devemos orar? Qual o momento que você deve orar? Tá? E antes de mais nada, de eu entrar nesse tema, eu quero te pedir para você estar se inscrevendo nesse canal, ativando as notificações toda vez que eu estiver ao vivo ou que eu postar um vídeo como este, você seja notificado, tá bom? É a sua ajuda para mim. Não quero seu dinheiro. Eu trabalho. Quero que você simplesmente se inscreva no canal, tá bom? Se inscreva no canal, ative as notificações, aqui o sininho das notificações e dê o seu like. Se gostou, dê o seu like. Meu nome é Pastor Ezequias Duarte. Meu nome é, ou para igual Paulo, meu nome é Ezequias Duarte. Sou pastor pela graça de Deus. Congrego da Missão Evangélica Betel, que tem pelo seu líder o apóstolo Josué Lopes, tá? A sede está aqui na cidade de Contagem, em Nova Lima, em Contagem, em Minas Gerais, tá? Eu falei Nova Lima porque eu lembrei da minha congregação. Minha congregação está aqui, tá? A qual eu congrego com a minha líder direta, a pastora Dirlene Martins, e a pastora Taismara. Eu quero te convidar, Rua Pio 12, nome 6, olha que é 645, tá bom? Quartas e domingos. Daí nós temos o nosso supervisor regional, que é o Bispo Sebastião, tá bom? Eu já falo assim, irmão, porque nós temos muitas críticas com pessoas que estão aqui no YouTube e falam, pregam, e não se sabe se a pessoa tem um pastor, se a pessoa tem uma denominação, se a pessoa tem um líder, tá? Porque o melhor líder é aquele que um dia foi discípulo. O melhor mestre um dia foi discípulo. Pedro era um mestre direto, ótimo, foi discípulo de Jesus. João escreveu 3 epístolas, escreveu o Evangelho, escreveu o Apocalipse. Foi discípulo de Jesus 3 anos e meio. Então, preste atenção. Primeira dica para você nesse vídeo. Veja, o seu líder, ele foi discípulo um dia? Foi. Então ele é um ótimo líder. Ele não foi discípulo? Então, querido, cuidado. Abra os olhos. Você viu o tema aí? Quando devemos orar? Quando que o cristão deve orar? Qual o momento que o cristão deve orar? Quero gravar esse vídeo. Estou gravando esse vídeo para você. Por quê? Porque o irmão me perguntou assim, irmão, até um colega meu de trabalho, quando que eu devo orar? Porque Provérbios capítulo 8, versículo 17, preste atenção, vou falar muito devagar para você ter o entendimento. Provérbios capítulo 8, versículo 17, deixa eu pegar meu ajudante aqui, está escrito assim, ó. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Preste atenção. Muitas pessoas levam esse versículo para a oração. Mas, quando você vai prestar atenção, se você for fazer um curso bíblico, uma das primeiras coisas, uma frase famosa que você vai ouvir é esta: texto sem contexto é pretexto. Ou seja, você tem que ver o contexto desse versículo. O que se trata o capítulo 8 de Provérbios?
Nessa Bíblia, que é uma Bíblia Almeida e corrigida, o tema desse versículo, tá? O tema desse versículo é o seguinte: a excelência da justiça e dos preceitos da sabedoria. Eu tenho uma Bíblia ali que fala assim, ó, a excelência da justiça. Eu tenho uma outra Bíblia ali que fala assim, o tema desse capítulo é assim, ó, Salomão exalta a sabedoria. Então, o contexto desse versículo, o escritor aqui, que é o Salomão, está exaltando a sabedoria. Então, quando lá no capítulo 17, está escrito assim, ó, eu amo aos que me amam, eu. É um artigo, é a primeira pessoa do singular. Eu. Eu amo. Eu quem? Quem está falando? A sabedoria. Porque ele está exaltando a sabedoria. Tá? Então você vai ver que o escritor aqui não está falando da oração, está falando da sabedoria. É como se a sabedoria estivesse falando com você. Eu amo aos que me amam. E os que de madrugada me buscam me acharão. Mas essa palavra, de madrugada, tá entendendo? Depende da... Minha filha chegou aqui agora. Depende da versão da Bíblia. Tá? Antes de eu gravar qualquer vídeo, eu pesquiso, e aqui está um esboço que eu pesquisei, que é o seguinte, a versão Almeida e corrigida, está escrito, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Se você for ver, eu pus aqui só 4, tá? Se você for ver a versão atualizada, está escrito, os que me procuram, me acharão. Se você for ver na versão, você vai ver, ó, versão King James atualizada, está escrito, e quem me busca, me encontram. Na versão King James de 1611, está escrito, e os que cedo me buscarem, me acharão. Então, depende da versão da sua Bíblia, vai ter essa palavra de madrugada. Primeiro fato, Salomão está falando sobre a sabedoria no capítulo 8. Não é sobre oração, é sobre a sabedoria. E aqui é como se a sabedoria estivesse falando. Os que de madrugada me buscam, me acharão. Quem me busca, me encontra. Os que cedo me buscarem, me acharão. Os que me buscam, me encontram. Isso é a sabedoria. Mas e sobre a oração? E sobre a oração? Quando você deve orar? A oração, irmão, é fundamental da vida do cristão. Sem oração, o crente não vence. Sem oração, você não vence. Sem oração, eu não venço. Sem oração, nós não venceremos. Tá entendendo? A oração é a chave do cristão. Mas qual é o momento? Quando... Meu celular tá cozinhando? Pode deixar. Tá vendo o vídeo? Tá. Preste atenção. Sem oração, você não vai ter uma intimidade com Deus. Agora, qual é o momento que você deve orar? Se você não for demorar 2 horas. Qual é o momento que você deve orar? De manhã, de tarde, de noite, de madrugada? Qual é o melhor momento para você orar? Para você orar? Se você for ver no livro de Mateus, capítulo 6, eu gravei um vídeo lá no outro aplicativo, não sei se pode falar o nome dele aqui. Pode. Tá? Né? O nome do aplicativo não tem nada a ver, não. No Instagram. Eu gravei uma live lá, guria mesmo. Que no Mateus capítulo 6, versículo 6, está escrito assim, ó. Mas tu, quando orares, entra nos seus aposentos. Tem uma versão que está escrito. Entra no seu quarto. Fecha a porta. E fechando a porta, ora ao teu pai que está em secreto. Aqui não está falando de momento. Aqui não está falando de hora. Aqui está falando
de local. De local. Pera aí, pastor, que aí entra uma dúvida na sua mente, né? Quando você vai ler aqui no livro de Mateus capítulo 6, você vai falar assim, pera aí, pastor, Jesus mandou entrar no meu quarto, quer dizer que quando eu estou orando na igreja, Deus não me responde? Responde. Responde. Mas tem uma situação aqui que eu quero colocar para você, que eu sou casado com uma nordestina, e mente de nordestino é fértil, né? Eu amo os nordestinos. Se você é o nordestino que está aqui, eu sou mineiro, querido. Mas eu te falo, eu amo o Nordeste. Quem me dera poder ter dinheiro e condição de mudar para o Nordeste. Ceará, Pernambuco, Alagoas. Irmão, quem me dera. Mas eu vou citar bem nordestino. Talvez você viu com sotaque nordestino, mas é porque 8 anos casado com a nordestina, eu roubei. Pastor roubou, eu roubei o sotaque dela. Talvez você fale assim, homem, deixa eu falar com tu. Quer dizer que quando eu estou orando na igreja, Deus não está me ouvindo? Tá. O negócio é que lá na igreja você está cheio de gente ao seu redor. Então você vai orar ali, você vai estar... E dentro do seu quarto fechado, onde não tem ninguém, só está você e Deus. Então Mateus capítulo 6, versículo 6, está falando de local. Não está falando de momento. Você pode entrar para o seu quarto de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, sem problema. O vídeo aqui é sobre o momento. Está entendendo? Então, presta atenção. Versículos bíblicos. Agora, quando eu vou parar aqui, ó. Mas a pessoa que acha que deve orar somente na igreja ou de madrugada, presta atenção. O que falar com essas pessoas? Que deve orar só na igreja e só de madrugada. Quero ser bem sincero para você. Existem pessoas que já falaram comigo que ele tem que orar só na igreja e só de madrugada. Pastor, para que eu vou orar na igreja? Em casa? Eu já oro na igreja. A minha igreja já tem culto de oração, mesmo que os cultos de oração hoje são raros. Raro ter um culto de oração. Eu tenho 46 anos. Nós estamos em 2023. Não sei qual data que você está vendo esse vídeo. Eu estou em 2023. Então é o seguinte, vai com Deus, meu filho. Amém. Eu tenho 46 anos. Há 40 anos atrás eu estava com 6 anos. E tinha um culto só de oração, onde toda a igreja se reunia, ajoelhava e orava. Todo sábado tinha um culto de oração. Tá entendendo? Hoje é raro você ver uma igreja com um culto de oração. Peraí, pastor, como era esse culto antigamente? Orava de 7h30 a 8h40. Meu pai dirigiu muito culto de oração. Mas, pastor, como é que dirige um culto de oração? O primeiro a chegar na igreja era o dirigente. Ele ajoelhava e ele orava. Até 8. Diz, a igreja estava lotada, 8h40. 7h30, quer dizer. E só levantava de joelho, orar de joelho, tá? Nesse tem de desculpa de barriga cheia. Ah, eu vou orar de sentado que eu tô cansado. Não. Você via jovem de 10, de 12, 14, 16, 20, 30 anos de joelho, mas você via também pessoas idosas de 40, 50, 60, 90 anos, 80 anos, tudo de joelho. Hoje qualquer coisa é desculpa para não orar. Mas você via, desde um adolescente até aquelas irmãs mais idosas orando de joelho. De 7h30 a 8h40. 1h10 de oração. Tá? 1h10 de oração. Depois, eu ia muito com meu pai na oração. Muito assim. Às vezes que eu tive oportunidade. Meu pai morreu, eu estava novo. Cantava 2 hinos, lia uma palavra rápida e terminava o culto 9 horas. Mas tem pessoas, eu já oro na igreja, para que eu vou orar em casa? Vai no Instagram e vê o vídeo que eu gravei lá. Sobre sentir a presença de Deus na sua casa. Eu vou gravar um vídeo aqui, daqui a pouco, sobre isso. Você sentir a presença de Deus na sua casa. Não é fácil não, tá?
Porque muita gente dá testemunho lá na igreja, mas não dá testemunho em casa. Então, qual é o momento de você orar? Que não é só lá na igreja que você tem que orar. Peraí, pastor. O escritor dos provérbios, que na minha Bíblia, fala que é de madrugada. Mas depende da sua... Talvez tenha uma pessoa assistindo aqui que a versão dele não está de madrugada. Então, qual que é o momento melhor? Vamos seguir em frente aqui. Versículos bíblicos que dizem quais os momentos em que nós devemos orar. Tem muitos versículos bíblicos que vai te ensinar qual o momento que você deve orar. Eu separei aqui alguns versículos, tá bom? Para mim te falar qual é o momento que você deve orar. Pastor, você fez esboço? Lógico, é melhor escrever aqui e eu falar certo do que eu chutar e falar errado. Ter esboço não é errado não, tá? Para isso tem um curso de teologia, talvez na sua igreja tem, na nossa tem o ICTB que te ensina, tá? É bom você escrever para você não errar. Você tem que perseverar na oração. Primeiro versículo para você. Você tem que perseverar na oração. Ou seja de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, seja a hora que for. Romanos capítulo 12, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 12, está escrito assim, ó. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Eu sou vigilante, eu trabalho à noite. Seja na minha casa, seja na rua, seja aonde eu vou, ou seja, no meu serviço, eu tenho que permanecer em oração. Eu tenho que perseverar em oração. Quando eu devo orar? A todo momento. Não tem um momento certo, uma hora certa, específica para você orar. A qualquer momento você deve orar. Você está na sua casa, você tem que orar. Você está no seu serviço, você tem que orar. Peraí, pastor, mas aí vem outra situação. Eu estou no meu serviço, eu tenho que parar, ajoelhar e orar? Não. Você está orando na sua mente, você está orando no seu coração, prestando atenção no seu serviço e orando em espírito, vigiando e orando. Jesus uniu os dois, lá no Getsemane. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você está no seu serviço, que eu sou vigilante, eu não vou fechar o olho. Não, eu não vou. Eu vou estar de olho aberto, prestando atenção no meu serviço, mas a minha mente, o meu coração está ligado em Deus. Porque eu estou perseverando na oração. Foi um conselho de Paulo para os cristãos de Roma. Agora Paulo vai falar com os cristãos da igreja de Colosso, aos Colossenses, capítulo 4, versículo 2. Perseverai na oração, velando nela em ação de graça. Ou seja, você tem que perseverar na oração. Você tem que a todo momento, você está com o seu espírito e sua mente ligada na oração. Porque sem oração você vai ser derrotado. Você pode ter o curso que você tiver. Você pode ter, querido, você pode ter curso básico em teologia, curso médio em teologia, você pode ter o bacharel, você pode ser doutor em divindade, você pode ser o anjo de Deus, que está lá na presença de Deus. Se não tiver ligado em Deus, vai ser derrotado.
Você vai ver lá no livro de Isaías que fala que Vamos lá para o livro de Ezequiel, capítulo 14, onde fala que Satanás era um arcanjo, tu era querubim ungido para proteger. Ele não vigiou, o orgulho subiu ao coração dele e ele foi jogado lá de cima. Lá no livro de Isaías, eu acho que capítulo 14, acho que é isso mesmo, está escrito assim, ó, e tu pensava no seu coração, eu subirei ao céu, não vigiou, não orou, não estava na presença de Deus. Estava na presença de Deus, mas deixou o orgulho subir o coração dele. Você pode ser o que for, querido. Sem oração você vai ser derrotado. Sem oração você vai ser exterminado. Sem oração a sua família vai ser derrotada. Então você vai ter a todo tempo que perseverar em oração. Paulo está falando aos Colossenses, perseverai em oração. Velando nela. Nela quem? Na oração. Com ações de graça. Agora Paulo, fica lá no quartinho, fica lá. Pode comer. Pode comer. Daniel, ele orava 3 vezes por dia. 3 vezes por dia, vamos pôr no nosso horário brasileiro, aqui. Vamos pôr aí, né? De manhã, de tarde e de noite. Vamos pôr aí, 6 horas da manhã, meio-dia, 6 horas da tarde. Daniel capítulo 6, versículo 10. Está escrito assim, ó. Daniel, pois, quando soube do edito que estava assinado, entrou na sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes por dia se punha de joelho e orava e dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Ou seja, Daniel não começou a orar por causa do edito. O escritor aqui foi bem claro, como antes também costumava fazer. Daniel tinha uma vida em oração. Daniel vai entrar lá no reino de Nabucodonosor e vai sair só no 2º ano do rei Ciro. Por quê? Porque ele tinha uma vida em oração. Orava 3 vezes por dia. Talvez você, meu amigo, meu irmão, você põe tanta coisa na frente de Deus. Ah, pastor, mas eu trabalho. Eu também trabalho, ué. Vou ser bem sincero aqui, irmão. Não sou desses aí que não. Eu trabalho. Pego o serviço às 18 horas e largo às 6 da manhã. Tenho o meu trabalho. E durante o dia, pastor? Tenho o meu trabalho aqui em casa, arrumar a casa. Minha esposa trabalha de dia. No momento que eu estou gravando esse vídeo, minha esposa está trabalhando. Meu neném está aqui andando, brincando aqui e tal. Estou de olho nele. Chegou aqui agora e tal, me pediu um negócio aqui, vocês viram, eu peguei, autorizei ele tá lá tranquilo, ó. Eu também trabalho. Mas você tem que separar um momento para você orar a Deus, para você clamar a Deus, para você separar a sua vida para Deus. Você põe serviço em primeiro lugar, você põe mulher em primeiro lugar, você põe filho em primeiro lugar, nada, não. Falar que isso é verdade. Vocês podem me criticar aqui embaixo. Eu vou abrir o comentário para vocês. Vou autorizar os comentários para vocês. Vocês podem me criticar o tanto que for. Mas, irmão, na minha vida não tem mulher, não tem filho, não tem irmão, não tem denominação. Primeiro lugar na minha vida é Jesus. Em primeiro lugar na minha vida é o Senhor Jesus. Tem o meu momento, que é de eu falar com Deus, de eu estudar a palavra de Deus, de eu estar orando a Deus, clamando a Deus. Eu estou gravando esse vídeo para falar com você, que você a todo instante, se você for no livro
de Tessalonicenses, deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver se eu acho ele aqui, Tessalonicenses. Tá? Deixa eu ver se eu acho o livro de Tessalonicenses aqui, capítulo 5, tá entendendo? No capítulo 5, já achei, tá? Tessalonicenses, capítulo 5, deixa eu ver aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, Paulo vai dar algumas advertências à igreja. Paulo vai dar alguma advertência para a igreja. No capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo vai falar assim, ó, orai sem cessar. Seja pela manhã, seja pela tarde, seja pela noite, você tem que estar em espírito de oração. Talvez você está me ouvindo aí, você está dirigindo. Pastor, eu vou fechar meu olho? Não, querido, você vai bater o carro, não fecha o olho não. Mas você vai estar em espírito de oração. Eu vou te ensinar um negócio. Põe um fundo musical. Põe um fundo musical. Você vai ver que gostoso que é você estar orando a Deus, clamando a Deus com um fundo musical. Você vai estar orando a Deus ali, a tal. Você tem muitos fundos musical que eu podia citar aqui. Tem o Graças. Tarararararara, tarararararara. Procura aí o fundo musical Graças. Tem aquele Yeshua também. Yeshua, Yeshua. Põe o fundo musical. Clame a Deus. Estou gravando esse vídeo. E o tema desse vídeo é o seguinte aí. Você viu aí, ó, quando devemos orar. Você tem que estar orando a todo tempo. O próximo vídeo vai ser horários bíblicos para oração. Faça isso. Faça isso. Em todo momento, esteja orando. Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Colossenses, permanecei e perseverai na oração. Você vai ver. Você vai ver. Deus vai agir na sua vida. Que Deus vai agir na sua vida. Deus vai agir de uma forma extraordinária. O mal vai cair por terra. Tudo aquilo que levantou contra a sua vida vai cair por terra. Porque você vai permanecer na oração. Perseverar na oração. Jesus, diariamente, ele estava orando. Tem um outro vídeo meu aí nessa playlist de oração que você vai ver que Jesus saía de madrugada, ainda escuro, e ele orava. Jesus começou o seu ministério, capítulo 4 de Mateus, capítulo 4 de Lucas, com oração e jejum. Jesus sempre ele estava orando. Se o segredo da sua vitória é você permanecer na oração. O segredo da salvação da sua família é você permanecer na oração. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você vai ver o que o Senhor vai fazer na sua vida. Quando você tiver uma vida em constante oração. Tem um hino, é em fervente oração. Puxa aqui no YouTube. Puxa assim, ó, Luiz Carvalho e Nelson Ned, em fervente oração. Você vai ver que hino maravilhoso com esses dois cantores maravilhosos. Todos os dois já partiram para a eternidade. Em fervente oração. Quando você estiver perseverando na oração em todo o tempo, você vai ver que a sua vitória vai vir. Que o seu milagre vai vir. E que sua vida vai ser diferente. Fique na paz. Fique na graça. Que Deus te abençoe. Compartilhe este vídeo. Compartilhe para mais pessoas. Se gostou da palavra,
dê o seu like para que o YouTube entenda que você gostou e coloque esse vídeo para mais pessoas. E eu te falo hoje, dia 6 de dezembro de 2023, ainda vai ser postado outro vídeo para a glória de Deus. Fique na paz, querido, e que Deus te abençoe.